Vamos à primeira carta de João, capítulo 5. Nós ouvimos a palavra de hoje dizer que Deus deseja salvar a todos os homens. E não poderia ser diferente. Se nós estamos diante de um Deus de infinito amor. E Deus nos deu a inteligência para nós percebermos as coisas que Ele nos revela. E se nós temos o dom de pensar, nós precisamos descobrir a grandiosidade de Deus. Deixar um pouco de lado aquilo que disseram que Deus é para nós. E nós mesmos começarmos a perceber como este Deus é maravilhoso, misericordioso. Somente um Deus, da natureza do Deus de Israel, poderia querer salvar todos os homens, porque todos são os seus filhos. Se nós que somos pais e temos filhos, por vezes difíceis de nós cuidarmos, nós não desistimos dos nossos filhos. Não é verdade, irmãos? Mesmo depois de velhos, nós ainda estamos preocupados com a sua felicidade, com a conduta que eles têm, o que fazem, o que deixam de fazer. Nós que somos pais, imperfeitos como nós somos, o que dirá o nosso Pai Santíssimo? Por que iria abandonar os seus filhos? Então Deus quer mesmo nos salvar a todos, mas não para levar-nos aos céus, como imagina a teologia clássica. Porque o reino de Deus será estabelecido no mundo. E não por um ato mágico de Deus, mas pelo trabalho do povo de Deus. Por nós que somos os servos do Altíssimo, porque fomos investidos dessa tarefa, dessa missão, irmãos. Quando nós olhamos a vida por este ponto de vista, as coisas começam a mudar. Porque compreendemos pela inteligência que não há nada fora do lugar. O que estava fora do lugar foi o que disseram para nós a respeito do reino de Deus. Mas agora começamos a ver. Jesus dizia, olha, não misture vinho novo. Não coloque em odres velhos. Porque é uma nova mensagem. A mensagem do reino é uma coisa diferente daquilo que se pregava dentro das instituições religiosas. Ele chamava isso de vinho velho. O Senhor não foi sacerdote, conforme os homens, mas foi feito sacerdote conforme Deus. E ele dizia que nós poderíamos fazer obras maiores do que as obras que ele fez, porque ele veio nos conceder o Espírito. Então eu preciso começar a acordar, a despertar a minha alma do sono que ela está submetida há muito tempo pelo espírito estranho que entrou dentro da casa do Senhor. E ele é bastante velho, ele já existia antes do Senhor ter vindo ao mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, a palavra inicia dizendo acerca de uma figura quase que desconhecida dentro do cristianismo, o Messias,
Nós costumamos achar que Jesus é a encarnação de Deus. Um conceito que foi criado no 3º século da nossa era, na história da igreja, por alguns estudiosos. E esse conceito permanece dentro da igreja até os nossos dias. E se enfiou dentro da igreja evangélica também, porque o Espírito é o mesmo. As Escrituras não dizem nada disso. Elas dizem uma outra coisa. Jesus é o Cristo. O Cristo, sabe o que quer dizer a palavra Cristo? Ungido. O certo seria dizer Jesus é o ungido. Porque o filho de Davi, o descendente da tribo de Judá, Jesus era descendente biológico de Davi. É ele o ungido, o escolhido para salvar o seu povo, em primeiro lugar, e salvar o mundo. Eu preciso saber disso, irmão. Se eu não souber disso, eu fico perdido dentro da mentalidade do cristianismo tradicional, corriqueiro, aonde nós não aprendemos coisa nenhuma. Você vai na igreja só para ouvir barulho, mais nada. Vai para casa depois do jeito que você entrou. Você morreu, amanhã você morrer por um acidente de carro, uma doença te pegar de uma hora para outra, você pode ter certeza que você vai para as regiões escuras da criação. Pode ter certeza. E é cheio de gente lá que não tinha nem noção. Porque não basta crer. Você precisa entender, porque entendimento é luz. Sabedoria é entendimento. Se você não tiver entendimento, não pensa você que você vai ficar com os anjos. Porque você estava nessa ou naquela igreja, porque você era judeu, você era cristão, batista, protestante, evangélico, pentecostal. Isso não significa absolutamente nada. Então eu preciso começar a conhecer qual é o esquema das Escrituras Sagradas, como é que isso funciona. Isso tem uma lógica, de Gênesis ao Apocalipse. Tem uma lógica. É a implantação do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma civilização que tem conhecimento da verdade. Está sendo feito na terra, a civilização. Começou lá atrás, quando a vida foi implantada na terra. Não tem mágica. É a ação do Espírito de Deus, que fomenta a produção da vida dos animais, das plantas, dos homens, e vai aperfeiçoando esta obra, como está sendo feito. Tendo em vista a chegada de um novo tempo, aonde os homens vão viver em paz. Não é isso que os políticos vivem procurando, diz que é uma sociedade mais justa, de distribuição igualitária de bens. Até agora não conseguiram nada, porque eles fazem de acordo com a cabeça deles, né? E as almas que vivem na terra são almas novas, novatas. Ninguém se interessa por alguma coisa séria. Ninguém se interessa. As pessoas, elas vivem na atividade biológica básica. É comer, se divertir e fazer sexo. Ganhar dinheiro para fazer essas 3 coisas. Não é isso a vida? Ou eu estou enganado? Você estuda, você se qualifica para quê? Para você ganhar dinheiro. Para você curtir a vida. Comprar as coisas, passear. Desfrutar da vida. Isso qualquer um faz. E tem gente que acha que Deus veio aqui, enviou o seu filho para salvar o mundo, para ajudar essas pessoas a fazerem essas mesmas coisas e serem bem-sucedidas nos seus gozos terrenos. Se você sabe somar 2 e 2, sabe o resultado? Lê a Escritura, você vai ver que não tem nada disso aqui. Você vai descobrir o tanto de mentira que já te falaram sobre Deus, sobre o reino. A Escritura é uma revelação ao povo escolhido. Aqueles que despertaram em Deus, porque acreditam que Jesus é o Cristo. Não é Jesus Cristo, não. Jesus é o Cristo.
ou ungido. É o primogênito do povo. Sabe o que é primogênito? É o irmão mais velho. Por isso que ele chamava nós de irmãos. Desde os Salmos. Não sabe não? Não sabe. Desde os Salmos, ele nos chama de irmãos. Porque é nosso irmão mais velho. É um como nós. Que venceu para salvar o mundo e salvar o povo. Venceu nas suas muitas existências. Na sua história de lutas. Nós devemos a nossa vida a Ele, que sacrificou-se para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, das nossas transgressões. Se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. Até hoje, com um padre, com um rabino, com tudo quanto é coisa que tem aí, pastores e tudo mais. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Que é o que acontecia antes dele ter vindo a esse mundo. Então eu preciso entender uma coisa. Eu preciso entender que Jesus é o Cristo e eu creio que Ele é o enviado. E se eu creio que Ele é o enviado, eu sou nascido de Deus. Vê no primeiro versículo aí. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama a Deus, que gerou o Senhor, também ama ao que dele é nascido, que é o Cristo. Amém. É isso que interessa, o resto é conversa. Conversa. Promessa é conversa, campanha é conversa mole, subir na montanha é conversa, caminho de Santiago, santuários, prédios, qualquer coisa que você possa fazer com um rótulo de sagrado é tudo conversa de homens. É enrolação, entendeu? Você não precisa de homens, você não precisa de ninguém para se salvar. Você precisa crer que Jesus Cristo é o enviado. É Ele o ungido de Deus, é isso que você precisa crer. Tendo em face o quê? A salvação do nosso povo, a salvação dessa humanidade e o estabelecimento de uma nova civilização. É isso que está acontecendo. Muito diferente da conversa do blá, blá, blá que se ouve por aí. Então se encoraja você, meu irmão, que sabe ler e somar 2 e 2. Vai ler a Escritura. Pacientemente. Isso não é coisa para você passar os olhos aí. Já li. Não, isso é uma coisa para você ler pacientemente, pedindo a Deus que te dê entendimento. O Espírito vai te ensinar, vai te mostrar. A escrita é um pouco antiga, tá certo? A linguagem é de 2.000 anos, mas de 4.000, algumas partes aqui. Enfim. Mas dá para você entender. E se você for de Deus, se você é nascido de Deus de verdade, daqui a pouquinho você está entendendo a Escritura com facilidade, porque essa linguagem não te é estranha. Nós já vivemos com ela há muito tempo. Não te é estranho. Estranho seria se nós tivéssemos nascido ontem. Nós não nascemos ontem. Nós somos almas que existimos desde o começo do universo. Não é maravilhoso isso, segundo a bondade de Deus? O maravilhoso é você nascer que nem bananeira. Num tempo qualquer, nasce aí, vive e morre. Ninguém sabe para onde vai. Que tal a gente ser eterno? Pode ser? Tem uns que preferem morrer. Tem uns que preferem ter uma vida medíocre, como tem. Medíocre no sentido bom da palavra. Será que tem um sentido bom na palavra medíocre? Pois tem. Na simplicidade da alma. Que parte desse mundo sem saber coisa nenhuma. Que parte desse mundo sem ter feito coisa nenhuma para ninguém, só tratou dos seus interesses ao longo de toda a sua existência. Ainda pensa que vai para o céu. É muita simplicidade. Sinceramente, irmãos, acha mesmo que você vai viver com os anjos sem ter feito nada? Por ninguém, só cuidando da tua vida na terra, dos teus gozos pessoais? Acha que você vai para o céu viver com os anjos? Ah, você deve estar brincando, irmãos. Dizia Paulo, digno de morte são essas almas, cujo Deus é o ventre. Sabe o que é isso? Só pensam em comer. Só pensam nas coisas da terra. Se comprazem na sua simplicidade, na sua preguiça, na sua indiferença. Dorme quando estão diante da palavra de Deus. Porque não poderiam fazer outras coisas, porque a palavra de Deus não entra nesses corações.
Mas se nós somos nascidos de Deus, nós nos alegramos no Senhor e cremos nas promessas do Senhor. E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando nós amamos a Deus e guardamos as regras do Senhor, que são os mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Versículo 3, e os seus mandamentos não são pesados. Por que a pessoa não quer andar com Deus? Porque Deus quer proibir ela de fazer o quê? Alguma coisa errada? Não, Deus não quer proibir ninguém, irmãos. Absolutamente. O Senhor quer esclarecer você a respeito dos teus compromissos com a vida, com você, com o próximo. São compromissos. A maioria das pessoas é que querem fazer bagunça da vida delas, querem fazer o que quer aí fora e sabe que Deus diz para não fazer. Mas olha, fiquem tranquilos, quem quer se enfiar no buraco, se enfia. Você quer fazer uma bagunça na sua vida, você quer viver na prostituição, você quer beber, você quer se arrebentar, pois faça. A alma não vai morrer, ela não morre, a alma não morre. Ela vai para o inferno. E se for condenada, vai para um lugar pior ainda. Mas deixa a alma fazer, ela precisa viver a experiência dela. Deus não vai impedir, mas Deus esclarece. Esclarece você a respeito da verdade, das maravilhas que nós temos ainda por viver. O melhor de Deus não chegou ainda. Nós só estamos nos arrastando em busca do reino. O reino está chegando às portas. Então, por que eu devo zelar de mim como se eu fosse uma terra que precisa de cuidados? Porque eu faço parte do reino. Eu não vou morrer, não vou embora para o céu, não vou viver na cidade celestial. Isso tudo conversa. Conversa. Não tem nenhuma passagem que diz isso. Eu pertenço ao reino, eu pertenço a esse planeta, eu sou habitante deste planeta. Preste atenção. Então eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso ser um bom cidadão. Porque os maus cidadãos vão para fora. Não vão ficar aqui não. O Senhor vai pôr para fora. Não importa se são crentes, se não são crentes. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. De certo, Ele não tem os parâmetros dele para fazer juízo de todas as nações? O Senhor tem parâmetros para fazer juízo de todas as nações. E muitas serão salvas. Muitas nações serão salvas e serão orientadas por quem? Pelo povo de Deus, que somos nós. Se nós não soubermos de nada, se nós formos tapados, nós é que vamos precisar ser orientados. E não vamos ser orientadores. Nós seremos por cauda e não por cabeça. Entende, irmãos? Deus quer pôr a gente por cabeça, porque nós somos o povo dele. É hora da gente acordar. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 30, o meu fardo é leve. Então ninguém pode dizer, não, andar com Deus é muito difícil. Aí você pergunta, por que é difícil? Porque Deus fala para você não mentir? Porque Deus fala para você não roubar? Para você não matar? Para você não adulterar? Não desonrar os seus pais? Não desonrar ao próprio Deus? Não ter inveja? Será que esse Deus quer o seu mal? Inteligência, vamos pensar. Será que esse Deus quer o seu mal? É claro que não. Ele quer o seu bem. Ele quer mais ainda, ele quer o bem de todos nós, de toda a coletividade. Como pode subsistir uma família, uma sociedade, um mundo onde a mentira é tido como uma coisa normal? A vileza, a esperteza. Onde o adultério, o desrespeito, a prostituição é promovida nas redes sociais, nos meios de comunicação. Acha que uma sociedade pode subsistir em cima desses valores? Já não é mais a nossa vida. Se fosse a nossa vida, tanto faz. A gente, se existir ou não existir, não faz falta para o mundo. Preste atenção. É a construção da civilização.
Se não houver regra, se as pessoas não entenderem que nós precisamos ser verdadeiros, fiéis, uns com os outros, sérios, graves, profundos, sabendo que tem um Deus que vê todas as coisas. Como é que nós vamos construir um mundo melhor? Baseado em quê? Baseado no quê? Na doutrina da direita? Acha mesmo que esses caras são sérios? Na doutrina da esquerda, acha mesmo que essa gente é séria? Você acha? Por quê? Porque nós temos um presidente de direita hoje, envolvido com a igreja evangélica. Pega os livros de história para você ver o que é direita. Pega os livros de história para você ver o que aconteceu quando a igreja se meteu dentro do governo. Na história, pega os livros de história e você vai ver o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Eles não têm nenhuma condição de fazer coisa alguma que possa permanecer como um bem para essa humanidade. Nem direita, nem esquerda, nem centro, nem coisa alguma. Todas elas são doutrinas de homens. As coisas do nosso Deus estão escondidas há muito tempo. Mas nós precisamos trazer as coisas do nosso Deus para conhecimento de todas as pessoas a quem nós pudermos falar. Diga para ele, diga para essas pessoas, para quem você puder, o fardo de Deus não é pesado. É pesado para gente de má vontade. Eu não quero saber de Deus por causa disso e daquilo. Você acha que isso vai te livrar do inferno? Você acha que o fato de você não crer em Deus vai te livrar da morte do inferno? Acha? Acha mesmo? Deus não é Deus de religião, Deus é Deus da natureza. Está em todos os lugares. E Ele está te olhando. Se você não se interessar, certamente virá sobre você o que nós chamamos na teologia de ira. Ira de Deus. É o mal. Ele vai destruir a sua vida, até você dizer, olha, Senhor, bendito é aquele que vem em teu nome. Até que você diga isso. O Senhor não tirará de sobre a tua vida a maldição. Exista você aqui do outro lado, nos infernos, na morte, em qualquer lugar que você estiver. A maldição de Deus permanecerá sobre você, até que você diga que bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? É sério a experiência de existir, de viver. É séria a experiência de viver. Nós não podemos brincar com Deus. Se nós somos o povo dele, se nós cremos que Jesus Cristo é o ungido, Ele é o Cristo de Deus, é aquele que nesse mundo responde pelo Altíssimo. Todas as coisas dependem desse ser, desse nosso irmão, que nos chamou de irmão e que quer nos conceder aquilo que nós chamamos de vida eterna. A vida eterna está à nossa disposição. Se nós temos a vida eterna, nós somos vivos. Se nós não temos a vida eterna e temos só a vida terrena, nós somos mortos. Foi o que Jesus quis dizer. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Porque ama a vida da terra. Mas aquele que desprezar a vida por causa de mim, por causa do quê? Da eternidade, ganhará a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então, o Senhor deixa claro, irmãos, essas coisas. Eu preciso de receber a vida eterna que Ele veio me trazer. E mais, não vamos desenvolver aqui, o assunto é profundo. Mas o sangue foi derramado na cruz para a redenção dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser perdoados das nossas loucuras e transgressões. A morte dele foi a glorificação do Filho de Deus. Ele assumiu a condição de Messias quando ele morreu na cruz, porque ele pode com isso perdoar o pecado de quem crê nele e nos conceder a vida eterna. Aí a morte não tem mais poder sobre nós. Não o corpo, a morte do corpo morre mesmo. Envelhece e morre, mas o problema é a morte da alma, irmãos. Isso, Jesus nos dá a vida verdadeira. Ele veio trazer a vida eterna para nós. A sua ressurreição é a nossa ressurreição. A vitória que ele teve sobre a morte é a nossa vitória. A vitória sobre o inferno é a nossa vitória. É isso que interessa. As demais coisas serão postas naturalmente. Comida, bebida, sua casa, saúde para a tua família, seu filho vai nascer com saúde. Essas coisas todas dependem só desse motor que move a vida, que nós estamos do lado de Deus. Aí tudo dá certo. A gente não está do lado de Deus. Tudo dá errado. Tenhamos paciência, irmãos, com aqueles que ainda não podem compreender a divina palavra. Mas insistamos em dizer para os nossos queridos deste Deus maravilhoso. É um Deus que não quer te proibir, é um Deus que quer te instruir. É um Deus que não quer que você fique de coração amargo. É um Deus que quer ver você feliz verdadeiramente. Anuncie esse Deus.
é um Deus de ameaças. Absolutamente. É um Deus de responsabilidade, claro. Vamos falar desse Deus para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, porque o tempo é chegado. E haverá na face da terra fome, diz o Senhor, não de comida, mas da palavra de Deus. As pessoas vão procurar, não vão achar mais. Vamos salvar a quem nós pudermos. Façamos essas coisas em nome do Senhor Jesus, que é o Cristo de Deus. Amém.